Vim aqui a esta tribuna para fazer a homenagem a um município da Paraíba, um município onde nasceu a história da minha família, tanto em relação ao meu pai, como em relação à minha mãe. Já dizia um colega meu aqui no Senado que o homem que não ama a sua terra, ele também não ama as pessoas. E eu faço questão sempre de ressaltar e destacar, senador Paim, que eu gosto da Paraíba, eu amo a Paraíba, como Vossa Excelência ama o seu Rio Grande do Sul. Repito, Estado irmão da Paraíba. Permita, senador, sem tirar seu tempo, porque eu tenho um pezinho na Paraíba, porque eu, com muito orgulho, recebi o título de cidadão da Paraíba, adoro também a Paraíba, como Bahia, outros estados, mas Paraíba, Vossa na tribuna, não tem como não dizer que eu adoro a Paraíba. Eu já disse aqui uma vez... Eu não posso nem falar, porque meu pai é filho de paraibano, meu avô nascido na Paraíba, então... Está tudo em casa aqui, então. Senador Jorge Viana, que agora está presidindo esta sessão, Vossa Excelência também tem um sangue paraibano, né? Com muito orgulho. Com muito orgulho. Né? Vossa Excelência, que é o primeiro vice-presidente dessa casa, um senador de muito destaque, de muito prestígio, e eu fico feliz que Vossa Excelência, a exemplo do nosso senador Lesier do Rio Grande do Sul, está presidindo essa sessão. Eu quero falar, senhor presidente, da cidade de São José de Piranhas, que hoje completa 130 anos de fundação. Algumas pessoas na Paraíba poderiam até perguntar, mas São José de Piranhas é uma cidade nova, não tem 130 anos. Só que São José de Piranhas, ela nasceu às margens do rio Piranhas, que ao chegar no Rio Grande do Norte é chamado de Piranha-Sul, e em função da construção da grande barragem de Engenheiro Ávidos, que foi uma iniciativa do grande paraibano José Américo de Almeida, que foi ministro de Viação e Obras no governo de Getúlio Vargas. Esta obra começou em 1932 e depois teve o prosseguimento na seca seguinte, teve uma grande seca em 1962 e na seca seguinte de 1942. E em função do enchimento desta grande barragem, São José de Piranhas teve que ser relocalizada numa região chamada de Jatobá. Por isso que a cidade de São José de Piranhas também é chamada de Jatobá por muitos paraibanos. E quando a cidade foi transferida, na época foi uma cidade projetada pelo tio do meu pai, José Augusto de Lira, que é da cidade também. Foi ele que projetou na época a cidade, chamado Inácio Lira. E lá no município de São José de Piranhas, seja Piranhas Antiga, ou Piranhas Velhas, ou São José de Piranhas, ou Jatobá, nesta grande região do sertão da Paraíba, nasceram o meu pai, José Augusto de Lira, e a minha mãe, França Dantas de Lira. Portanto, eu tenho uma história muito forte com esse município. São José de Piranhas é uma cidade exportadora de valores, senador Paim. É uma cidade
que foi construída pela força de grandes famílias. A família Cavalcante, e aqui eu quero rememorar uma pessoa muito importante na minha infância, que foi Dona Dina e seu Né, o seu filho, escritor José Cavalcante, que foi também prefeito da cidade de Patos, uma grande cidade, e que teve, de saudosa memória, mas teve um grande prestígio em todo o estado da Paraíba, inclusive como membro da Academia Paraibana de Letras. É uma cidade que tem várias famílias, como eu falei, a família Gomes, que tem no senhor Antônio Gomes, também todas as pessoas de outras gerações, um grande empreendedor, e que já naquela década de 50, 60, teve a visão de mandar os seus filhos estudar na capital e, portanto, passou a ser uma família não só respeitada pelo seu valor econômico, mas, sobretudo, pelo seu valor intelectual. Temos a família Cavalcante, já falei, a família Lacerda, e aqui eu quero, em nome de toda a família Lacerda, referenciar o deputado José Lacerda, que foi deputado estadual por 8 mandatos consecutivos, foi vice-governador do estado e, portanto, sempre foi conhecido e reconhecido como um dos grandes benfeitores da cidade de São José de Piranhas. Aqui quero rememorar também a família Lucena e quero, em nome do ex-senador Lucena, né, que também foi vice-governador, referenciar a toda a família Lucena, foi senador aqui nessa casa. Quero referenciar também, em relação à família Andrade, a família Dantas, a família Lira, a família Dias, a família Andrade e muitas outras famílias, como eu falei, que foram importantes na construção econômica, social, política e intelectual da cidade de São José de Piranhas. Portanto, nesses 130 anos, hoje completados, esta querida cidade, que faz parte da região de Cajazeiras. Cajazeiras é a cidade que ensinou a Paraíba a ler. Portanto, eu, daqui do Senado Federal, mando um abraço a todo o povo de São José de Piranhas e informando deste momento que na próxima sexta-feira, amanhã, estaremos numa comitiva em São José de Piranhas com o ministro Gilberto Ock, né? E que o nosso primeiro vice-presidente, senador Jorge Viana, vai fazer parte dessa comitiva como reencontro com as suas raízes paraibanas. Lá faremos a visita, senhor presidente, faremos a visita e a supervisão das obras da transposição do Rio São Francisco. Visitaremos o túnel de Cuncas, o maior túnel de todo o Brasil. Visitaremos a barragem de Boa Vista, visitaremos a barragem de Engenheiro Ávidos, senhor presidente, que todo esse sistema faz parte da transposição do Rio São Francisco e é de fundamental importância para os nordestinos. A transposição irá atender
a demanda dos recursos hídricos para 12 milhões de nordestinos. 390 municípios serão atendidos. E aqui, mais uma vez, eu quero informar que solicitei, como presidente da Comissão de Acompanhamento da Transposição do Rio São Francisco, eu solicitei, juntamente com o relator, o senador Humberto Costa, que fosse feito o eixo Piancó. Esse eixo Piancó também vai ser integrado ao eixo norte, que tem 477 quilômetros de canais, de túneis, e esse eixo, que será um eixo relativamente pequeno, ele vai beneficiar a região de Piancó, beneficiando diretamente aproximadamente 40 municípios. A água do eixo Piancó entrará, logicamente, no rio Piancó, vai abastecer o maior conjunto de barragens da Paraíba, que é o conjunto Curemas Mãe d'Água, com aproximadamente 1 bilhão e 150 milhões de metros cúbicos. E mais ainda, senhor presidente, quando essas águas transbordarem no sistema Curemas Mãe d'Água, ela vai percorrer o rio Piranhas, repito, que ao chegar no Rio Grande do Norte recebe o nome de Piranha-Sul, e vai abastecer também a maior barragem do estado do Rio Grande do Norte, que é a barragem de Açu, com 2 bilhões e 400 milhões de metros cúbicos. Portanto, a transposição é de fundamental importância para o Nordeste brasileiro, é de fundamental importância para o meu estado, a Paraíba, que será indiscutivelmente, em número de municípios e de população, o estado mais beneficiado da transposição. E, portanto, estaremos aqui com o apoio do senador Jorge Viana, na qualidade de primeiro vice-presidente do Senado, pelo seu interesse por essa transposição, apesar de ser um senador do estado do Acre, do norte do Brasil. Eu recebi um convite e tinha falado com o ministro Ock, o senhor me permite, senador Raimundo Lira, que é uma obra tão importante porque ela corrige séculos de injustiça com a população nordestina. Nós do norte do Brasil, da Amazônia, do Acre, nós somos parentes, descendentes dos nordestinos. E acho que também é uma maneira de nós, acompanhando o ministro, relatarmos aqui no plenário a quantas zonas, porque tem gente que acha que, primeiro, que a transposição não está acontecendo, segundo, que ela pode acabar com a água do São Francisco, terceiro, que é uma obra inacabada, que não está e que não atinge, eu sei, os milhões de nordestinos que terão acesso, o quanto que pode mexer na economia do Nordeste, e aí eu só sei defender aquilo que eu conheço e que eu vejo. Então, eu estou indo conhecer como engenheiro, como ex-governador e como vice-presidente da Casa, e vou certamente também fazer uma homenagem à raiz. Meu pai vai ficar muito contente, filho de paraibano, de saber que eu vou estar indo lá, porque nunca fui no interior da Paraíba, ver as possibilidades que aquele estado tão querido, especial até para a minha família, terá a partir dessa obra. E eu sei que o ministro Ock, nós vamos surpreender o Brasil com a entrega de trechos importantes até o ano que vem, que a presidenta Dilma, eu estava junto com ela e com ele, numa viagem para o Acre, no avião, quando ela falou, mas será que entrega? Ele falou, vamos entregar. Então, eu quero ver isso de perto. E parabenizo, Vossa Excelência, por estar fazendo essa conexão histórica, familiar, do processo todo dos municípios na Paraíba com essa viagem amanhã. Muito obrigado, senador Jorge Viana, e mais uma vez peço a Vossa Excelência o apoio para essa nossa luta. Não só para a transposição, porque a transposição é um projeto definido e que, segundo os últimos dados, aproximadamente 73% dessa obra já está pronta, né? Já foi inaugurado o primeiro trecho com 40 quilômetros, né? E quero apenas o apoio de Vossa Excelência para esse novo eixo que o Ministério da Integração Nacional já começou a estudar, que é o eixo Piancó,
que vai exatamente atender de forma complementar o estado da Paraíba, atendendo uma região extraordinária, que é o do Vale do Piancó, e atender também o nosso estado querido e vizinho do Rio Grande do Norte. Então, é uma luta que nós temos que empreender e solicitar e apelar para que possamos ter o maior apoio político para que esta grande obra seja concluída. E aqui, senador Jorge Viana, senhores e senhoras senadoras, é importante que o povo nordestino tenha certeza, tenha a informação precisa de que a obra não está parada. Hoje tem mais de 3.500 máquinas, grandes, médias e pequenas, trabalhando nesta obra. É porque é uma obra grandiosa, é uma obra que, sem dúvida nenhuma, é a grande aspiração de anos e anos, desde Dom Pedro II. Esta é a grande aspiração do povo nordestino, que é um povo trabalhador e que não deve sair da sua região por falta d'água. Com a chegada da transposição, esta razão não será mais usada para que os nordestinos saiam do seu estado e do seu solo tão querido. Portanto, senhor presidente, eu quero aqui encerrar dizendo mais uma vez que amanhã eu, Vossa Excelência, o ministro Gilberto Ocre, da Integração Nacional, e mais alguns companheiros do Congresso Nacional, senadores e deputados, estaremos coincidentemente no dia do aniversário de São José de Piranhas, porque a data é hoje. São José de Piranhas completa hoje 130 anos de emancipação política. Mas, em função de um decreto do prefeito Domingos Neto, ele oficialmente transferiu a data da comemoração, o feriado da comemoração, para exatamente amanhã, sexta-feira, quando essa comitiva chegará no município de São José de Piranhas. E aqui eu quero concluir, repito, transmitindo os parabéns para São José de Piranhas e para o seu povo, e rememorando também que hoje é o aniversário da cidade sertaneja de Água Branca, uma cidade menor, mas uma cidade altaneira, uma cidade de gente boa, uma cidade de pessoas que trabalham, uma cidade de pessoas que amam a Paraíba, que é a cidade de Água Branca, que completa exatamente hoje 56 anos de emancipação política. Portanto, o meu abraço, os meus parabéns para São José de Piranhas e para a cidade de Água Branca. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que cumprimento Vossa Excelência, caro senador, e fico muito contente de estar aqui, senador. Aliás, Vossa Excelência ainda não marcou presença e já está na tribuna. Senador Raimundo Lira, eu queria cumprimentá-lo, dizer que vai ser uma honra para mim também fazer parte dessa missão, uma missão oficial do governo brasileiro. E eu, como senador, eu estou adiando, eu ia para o Acre hoje, vou amanhã à noite, para poder cumprir essa missão que muito vai me alegrar, e vou também nesse sentimento afetivo também de andar um pouco numa terra que deu origem à família, com o meu avô Vigílio Viana, que é nascido. Sempre tive dificuldade de identificar os familiares, algum descendente, mas na Paraíba, lá perto de Campina Grande, parece que tinham duas famílias, uma com Viana de 2 N's, outra com Viana de 1 N. Houve uma desavença. O certo é que é dali que meu pai é descendente, e eu também, todos da família. Mas eu cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento, e vai ser uma honra para mim estar junto. Eu queria a compreensão de Vossa Excelência para fazermos a ordem do dia aqui rapidamente. Senhor senador, para dizer que São José de Piranha fica a poucos quilômetros de Cajazeiras, a cidade onde eu nasci, e agora, 22 de agosto, próximo passado,
eu estive em Cajazeira, passei 3 dias, uma cidade que é um grande centro universitário, com mais de 10.000 universitários da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, e por ela ter nascido de um colégio fundado pelo padre Rolim, nascido há 215 anos, eu fui lá em Cajazeiras comemorar os 152 anos de emancipação política. E, por isso, eu gostaria de levar essa comitiva para conhecer Cajazeiras, mas não vai ser possível porque nós temos que nos deslocar em todo o eixo norte, numa distância de 477 quilômetros. Portanto, fica para uma outra oportunidade. Muito obrigado, senhor presidente.